A graça e a paz, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos nesse tempo para uma viagem extraordinária através do livro de Atos. Eu sou Rosilon Lourenço e nós vamos estar estudando nesses dias esse livro maravilhoso. Esse livro que relata a história, o trabalho dos primeiros cristãos, dos apóstolos, de como eles estabelecem, organizam a igreja e de como essa igreja começa a crescer. O livro de Atos é um livro poderoso, porque se nós não tivéssemos esse livro, nós não teríamos um entendimento de como essa igreja havia começado e de como as coisas haviam avançado e exemplos que nós podemos seguir para fazermos as coisas da maneira como o Senhor nos chamou para fazer. Esse é um livro que com certeza vai abençoar muito a sua vida. O livro de Atos foi escrito por um homem chamado Lucas. Lucas era um gentil, um companheiro ministerial de Paulo. Lucas era um médico, e nós sabemos disso principalmente pelos termos que ele usa na sua carta, e porque o apóstolo Paulo chama ele de um médico amado. E ele usa muitos termos da medicina, tanto no Evangelho, no Evangelho de Lucas, como no livro de Atos. Então Lucas, ele escreveu esse livro, ele era alguém erudito, ele era alguém que entendia das coisas, ele era alguém que tinha um vasto conhecimento, um historiador, e isso nos traz uma bênção muito grande para entendermos o que ele está dizendo. Possivelmente Lucas tenha estudado na Universidade de Atenas. Lucas aprendeu aos pés dos melhores e ele compreendia muitas coisas. Esse livro de Atos, ele é destinado para um homem chamado Teófilo. Esse livro é mandado para esse homem. Esse nome Teófilo, que significa amigo de Deus, ele pode ser um nome fictício. Não se sabe se esse era o nome real dessa pessoa, mas sabe-se que Teófilo era uma pessoa real. Possivelmente, ele era um alto funcionário do governo, alguém que estava numa posição muito elevada, até pela maneira como Lucas o trata. Ele deveria ser alguém que tinha uma alta posição do governo. Esse livro foi escrito entre 63 e 70 depois de Cristo. E o conteúdo do livro é os primeiros 30 anos da igreja. É como a igreja vai evoluindo, vai crescendo. É como a igreja começa com um pequeno grupo de judeus em Jerusalém, mas como ela se multiplica e alcança os gentios e alcança todas as cidades do mundo antigo, chegando à capital do império, Roma. Quando nós olhamos para o livro de Atos, é interessante porque nós podemos dividir esse livro em 7 seções diferentes. Nós podemos entender em cada uma dessas seções coisas que vão nos ajudar a avançarmos como a igreja que Deus nos chamou para ser. Então esse livro pode ser dividido em 7 seções diferentes. Nós temos um início, que é o capítulo 1, a introdução ao livro, a introdução àquilo que Lucas vai falar. Depois, do capítulo 2 ao capítulo 4, nós temos o Pentecostes e a formação da igreja em Jerusalém, o começo da obra em Jerusalém, de como os discípulos, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e de como essa igreja nasce em Jerusalém. Depois do capítulo 5 até o capítulo 8, nós temos os primeiros desafios da igreja em Jerusalém. A igreja cresce, e como tudo que cresce, alguns problemas surgem. Mas graças a Deus que a sabedoria de Deus e aquilo que Deus estava fazendo, fazem com que os apóstolos avancem ainda mais. Do capítulo 9 ao capítulo 12, nós temos o evangelho sendo pregado aos gentios. O evangelho sendo anunciado aos gentios, e nós percebemos o início dessa obra missionária. É interessante que no começo da igreja,
algumas pessoas achavam que a igreja era só para os judeus, algumas pessoas achavam que a igreja era apenas para aquele lugar, apenas para aquele grupo de pessoas. Mas deixa eu te dizer isso, se você está tomando nota, isso é algo importante. Deus nunca desejou ser um Deus tribal, Deus nunca desejou ser um Deus nacional, Deus sempre quis ser um Deus universal. Deus sempre quis alcançar o mundo com a sua palavra. Se você olhar o que a Bíblia diz nos Salmos, em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, Deus é um Deus missionário e Ele quer alcançar as nações. Então, do capítulo 9 ao capítulo 2, nós temos o Evangelho sendo pregado aos gentios. Do capítulo 13 ao capítulo 21, nós temos a vida e o ministério do apóstolo Paulo, não é? O avanço missionário da igreja, a igreja sendo levada até os confins da terra. Do capítulo 22 ao capítulo 26, nós temos o apóstolo Paulo fazendo as defesas do seu ministério. Paulo sofreu uma grande perseguição. Paulo, ele foi perseguido primeiramente pelos judeus, depois pelo império, e Paulo faz uma ampla defesa do seu ministério, do capítulo 22 até o 26, e do 27 ao 28 é a viagem que o apóstolo Paulo fala para Roma. Quando nós olhamos para o livro de Atos, é interessante, porque nós vamos entender e encontrar muitos assuntos. É um livro que tem uma abordagem muito ampla. Aliás, isso é uma coisa interessante para você saber. A Bíblia é o manual da nossa vida e a Bíblia fala sobre todas as coisas que você necessita para crescer. A Bíblia ela é uma fonte de sabedoria para os seus negócios, é uma fonte de sabedoria para a sua vida familiar, é uma fonte de sabedoria para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um profissional melhor. A Bíblia aborda todos os assuntos que você possa imaginar para que você possa crescer. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ter falando sobre relacionamentos ministeriais, nós vamos ter falando sobre relacionamento entre lideranças, nós vamos ter questões cotidianas relacionadas ao crescimento da igreja, aos desafios do crescimento da igreja, nós vamos ver a obra de Deus sendo feita através do poder do Espírito Santo. Deus abençoou você, derramou sobre você, dentro de você, o seu Espírito, para que você pudesse realizar a obra com poder. Nós temos ainda evangelismo, nós temos um fundamento doutrinário, nós temos várias situações que o livro de Atos vai abordar. Agora é interessante, porque a Bíblia diz, Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que ele escolhera, foi elevado às alturas. Olha que coisa interessante. Lucas vai falar de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. É interessante isso porque enquanto Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, ele estava falando sobre o ministério terreno de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra, mas Jesus morreu, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias ministrando aos discípulos, ensinando aos discípulos. A Bíblia diz lá no livro de João capítulo 20, versículo 19 e versículo 26, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio dele e disse: paz seja convosco. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, estando com ele e as portas trancadas, veio Jesus e se pôs no meio dele e disse: paz seja convosco.
Então nós vemos que Jesus, ele começou a fazer e a ensinar durante esses 40 dias. Mas a Bíblia diz que Jesus foi elevado aos céus. Atos capítulo 1 diz que Jesus foi levado para o céu, mas Jesus comissionou os seus discípulos. Nós vamos ver que os discípulos começam a fazer a obra que Jesus falou. Nós vamos ver a grande comissão sendo estabelecida. Em Atos capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, a Bíblia diz: a estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando de coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Aqui é uma parte importante porque Jesus manda que os discípulos possam ir para Jerusalém, para que eles pudessem receber do Pai a promessa do Espírito Santo. Eles estavam indo para Jerusalém para que eles pudessem receber o batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Eles estavam indo para aquele lugar para serem revestidos. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falando com os discípulos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos estavam em Jerusalém para poder esperar essa promessa do Espírito Santo. Agora, um outro fato acontece aqui também que é bem interessante. A Bíblia diz que Jesus havia escolhido 12 apóstolos e Judas havia traído Jesus. Agora só havia 11 apóstolos, mas a Bíblia diz que era necessário que um fosse acrescentado. Era necessário voltar novamente aos 12 originais. E aí nós vemos no capítulo 1, do versículo 21 ao 23, a Bíblia falando, Pedro falando, ele diz assim: é necessário, pois, dos homens que nos acompanharam em todo o tempo, desde o tempo que em todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Judas havia traído Jesus, havia se afastado. Judas havia ido para o caminho da perdição, mas outro precisava tomar o seu lugar. Agora é interessante porque há uma controvérsia aqui quando nós falamos desse assunto, porque muitas pessoas elas dizem assim: olha, eles escolheram Matias, nós vamos ver que Matias foi escolhido no lugar de Judas, mas muitas pessoas dizem assim: olha, na verdade, o 11º apóstolo era para ser o apóstolo Paulo. Eles escolheram Matias, mas era para ser Paulo. Mas nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver que Paulo não tinha as qualificações que eram necessárias para que ele fosse um dos apóstolos do Cordeiro. Paulo era um apóstolo, mas estava em uma outra categoria. Quando você estudar uma matéria chamada Ministério Prático, você vai entender que existe 4 categorias ou graduações de apóstolos. E Paulo estava nessa terceira categoria. Então nós vamos ver que para ser um apóstolo do Cordeiro tinha algumas qualificações. O que é que Pedro disse aqui do versículo 21 ao 23? Pedro disse que para ser um apóstolo do Cordeiro, em primeiro lugar, tinha que ser uma testemunha ocular do ministério terreno de Jesus. Ele disse assim: tendo estado presente todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Aí ele diz que tempo é esse. Ele qualifica que tempo é esse. Ele disse: começando no batismo de João. Então, para ser uma testemunha de Jesus, aquela pessoa, para ser um dos 12, aquela pessoa tinha que ter sido uma testemunha ocular, começando a partir do batismo de João, até o dia que Jesus foi elevado às alturas. Agora eu pergunto para você, o apóstolo Paulo, ele tinha essas qualificações? Não.
Paulo, ele não estava presente durante o ministério terrestre de Jesus. Paulo se converte logo depois, um pouco mais à frente. Nós vamos ver que Paulo vai se converter lá em Atos capítulo 9. Esse personagem vai aparecer no finalzinho, na verdade, do capítulo 7 para o capítulo 8. E no capítulo 9 ele vai ser apresentado, ele vai dar o testemunho de como a sua conversão acontece. Então a Bíblia diz que Matias foi escolhido para estar no lugar que era de Judas. Matias ia ser o 12º apóstolo. Matias ia ser aquele que ia tomar o lugar de Judas para acompanhar os 12. E a Bíblia diz, Atos capítulo 1, do versículo 23 ao 26. A Bíblia diz assim: então propuseram 2, José, chamado Basabás, cognominado Justo, meu Deus, essa palavra quase que não sai, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conhece os corações, revela qual destes tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado. E lançaram sortes, e vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado lugar com os 12, para que o pudessem acompanhar. Então Matias, ele toma esse lugar que era de Judas. Matias toma esse lugar que era de Judas. Agora nós vamos chegar ao capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos. Nós vamos chegar no Pentecostes e na formação da igreja em Jerusalém. Capítulo 2 de Atos, Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que, possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que coisa interessante, os discípulos, eles haviam recebido de Jesus a promessa que eles deveriam ir para Jerusalém para esperar o Espírito Santo, o revestimento de poder. Jesus havia dado essa promessa para eles. Jesus havia sido crucificado na Páscoa, e esse evento é chamado Dia de Pentecostes, porque ele aconteceu no tempo da festa dos Pentecostes, da festa de Pentecostes, ou festa da colheita, como era chamada. A festa de Pentecostes era uma das 3 grandes celebrações de Israel, anuais de Israel. E esse derramamento do Espírito aconteceu nesse tempo da festa de Pentecostes. É interessante você notar que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que o cumprimento de uma promessa. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, Deus havia feito uma promessa de derramar do Espírito, havia dito que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre vossas filhas, sobre vossos filhos. A Bíblia diz que vossos jovens, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Agora é interessante que essa era a promessa que havia sido feita, essa era a promessa que havia sido dada sobre o Espírito Santo. Agora, esses discípulos em Jerusalém esperando, de repente, eles são
cheios do Espírito. E é interessante para nós entendermos aqui, é que a Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Se você está tomando nota, eu gostaria que você marcasse essa palavra línguas do versículo 4. Depois no versículo 6 diz que todos ouviam na sua própria língua. E aí você pudesse marcar a palavra línguas do versículo 6. Agora, para nós entendermos essa verdade aqui, é interessante porque a Bíblia não foi escrita em português. Nós usamos a mesma palavra línguas em português, mas a Bíblia não foi escrita em português. E há duas palavras gregas diferentes que são usadas aqui, tanto no versículo 4 como no versículo 6. Primeiro, no versículo 4, a palavra grega usada é a palavra crossen. É de onde vem essa palavra línguas. Essa palavra crossen, ela quer dizer uma língua que nunca foi aprendida ou ensinada, uma língua estranha, uma língua estrangeira, uma língua que você não entende, uma língua que você não aprendeu, que não te foi ensinada. Agora, a palavra línguas que aparece no versículo 6 é uma palavra grega diferente, é dialectos, de onde vem a nossa palavra dialeto. E aí o milagre foi duplo. O que é que aconteceu aqui? Eles falavam em línguas, uma língua que eles não aprenderam, uma língua que não foi ensinada, mas aqueles que estavam ouvindo, eles podiam ouvir na sua própria língua. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Sabe, meu irmão, isso aconteceu muitas vezes na história da igreja. Eu posso me lembrar agora de um homem chamado Vicente Ferrer. Ele era espanhol, ele só pregava em espanhol, ele só falava espanhol. E um dia ele estava pregando para muçulmanos no Oriente Médio. E enquanto ele estava pregando, e quando ele chegou para pregar naquele dia, o intérprete não conseguiu chegar. E aquele homem, tomado pelo Espírito, por um impulso do Espírito, ele começou a orar em outras línguas, a falar em outras línguas. E quando ele começou a falar em outras línguas durante um tempo, daqui a pouco muitas pessoas começaram a vir à frente e se ajoelhar para receber Jesus. E ele começou a perceber que aquelas pessoas estavam vindo e se ajoelhando e chorando e se arrependendo dos seus pecados, e ele começou a ministrar sobre ela. Quando o intérprete chegou, ele, ouvindo aquele homem falando em línguas, mas aquele intérprete estava ouvindo na sua própria língua. E é interessante que muitas pessoas deram testemunhos, dizendo: rapaz, eu não sabia que você falava árabe tão bem, porque você está usando o intérprete se você fala árabe tão bem. E aquele homem chamado Vicente Ferrer disse: olha, eu não falo árabe. Na verdade, foi um milagre, foi a mesma coisa que aconteceu em Atos 2. Aconteceu um milagre duplo. Eles falaram numa língua que eles não entendiam, que eles não aprenderam, mas aquelas pessoas ouviam na sua própria língua. Aleluia! Aquelas pessoas estavam ouvindo na sua própria língua. Um milagre tremendo aconteceu aqui. Agora essa igreja, agora esses discípulos, cheios do Espírito, eles vão avançar, eles vão crescer. Sabe, meu irmão, eu quero que você entenda isso. Quando Deus realizou, quando Deus encheu você, quando Deus derramou sobre você o Espírito Santo, Ele tem um propósito. E Ele está colocando para você à sua disposição ferramentas para que você possa fazer o trabalho. Atos 1:8 diz que o propósito do Espírito é te carregar. Diz: mas recebereis poder. A palavra poder que aparece lá em Atos 1:8 é a palavra dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Agora deixa eu explicar isso para você. Na época de Jesus não existia dinamite, na época de Jesus não existia esse tipo de artefato, mas é a mesma palavra que nós usamos para isso. Então isso fala sobre um poder real, um poder explosivo que está dentro de você. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Você está carregado de poder, você está carregado daquilo que o Senhor diz. A Bíblia diz que Deus carregou você, encheu você com a sua palavra. Agora, qual o propósito? Deus sempre faz as coisas com propósito.
Qual um propósito? Com que propósito Deus encheu você? Deus abençoou você? Eu quero te dizer, o propósito que Deus fez isso é para que você possa testemunhar, levar a palavra, anunciar a palavra, falar o que a palavra diz. Esse é o propósito pelo qual você foi cheio do Espírito. A Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito para levar a palavra. Nós somos cheios do Espírito para testemunhar daquilo que a palavra diz. O próprio Jesus, ele foi cheio lá no Rio Jordão. Lá quando ele foi falar lá com João Batista, ele foi cheio. O Espírito veio sobre ele, não é? Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito. Ele tinha um Espírito sem medidas dentro dele, sobre ele. Glória a Deus. Então Deus nos ungiu com essa facilidade, com essa finalidade. Agora, para nós encerrarmos, eu quero que você entenda isso. O Deus que está chamando você, que chama você, Deus tem um propósito para você. Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 2 que esse derramar do Espírito, esse encher do Espírito tinha um propósito. Por quê? Deus nunca faz nada sem propósito. Deus não faz nada por fazer, Deus não faz nada apenas porque Ele vai fazer sem ter um propósito. Não, quando Deus faz uma coisa, Ele tem um propósito. E aí qual é o propósito do ser cheio do Espírito? É capacitar você. Então se você está tomando nota, isso é importante. O Deus que te chama, foi Deus quem te chamou, é Ele quem te chama. O Deus que te chama é o Deus que te capacita. Ele deu o Espírito para te capacitar. O Deus que te capacita é o Deus que te unge. Você foi ungido para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Essa palavra unção, ela fala sobre separar para o uso exclusivo. A unção no Velho Testamento era usada para consagrar, para separar, dentre outras funções. A unção no Novo Testamento, ela também é para separar. Você foi separado. Então Deus te chamou. O Deus que chama é o Deus que unge, que separa. O Deus que unge é o Deus que te dá as ferramentas. Então a Bíblia diz que Deus, Ele vai te dar as ferramentas. É o Deus que prepara. É o Deus que agrega a você, é o Deus que dá as ferramentas para que você possa fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. E o Deus que te prepara é o Deus que te envia. Então nós vamos olhar no livro de Atos, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles entraram num novo patamar de vida, num novo patamar de poder. Eles começaram a avançar, a pregar de uma forma sobrenatural. Nós vamos olhar no livro de Atos que as pessoas olhavam para Pedro, olhavam para os apóstolos, e eles não podiam resistir à unção do Espírito. A sabedoria do Espírito. Deixa eu encerrar essa aula dizendo isso para você. O Espírito está dentro de você. A sabedoria do Espírito está dentro de você. O mundo não vai conseguir resistir àquilo que você está dizendo por causa do poder do Espírito que está dentro de você. Deus ungiu você. Deus separou você. E esse poder do Espírito que está dentro de você, ele vai se manifestar para que você possa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, com poder, com ousadia, e realizar a tarefa que Ele nos chamou. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.